Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Nós estamos tratando da parte especial do Código Penal, dos crimes contra a dignidade sexual, e hoje vamos falar do capítulo 6º, do ultraje público ao pudor, avaliando os crimes de ato obsceno e escrito ou objeto obsceno. Bem, pessoal, os dois crimes, o ato obsceno, escrito ou objeto obsceno, que estão nos artigos 233 e 234 do Código Penal, são os dois últimos crimes contra a dignidade sexual e atacam aí a questão do pudor público, aquilo que não me ataca pessoalmente, de repente, com um ato obsceno eu não fique ultrajado, mas para uma questão média da sociedade, as pessoas podem sim ficar ultrajadas, né? Então a questão é social e não pessoal para esses crimes. Bem, vamos à redação dos artigos. Ato obsceno, artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Escrito ou objeto obsceno, artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 1. Vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. 2. Realiza em lugar público acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. 3. Realiza em lugar público acessível ao público ou pelo rádio audição ou recitação de caráter obsceno. Bem, pessoal, então começando aqui pelo ato obsceno, né? Ato obsceno em lugar público, ou exposto, ou aberto ao público. Veja, há um tempo atrás, né, eu estava saindo de uma aula presencial, portanto, antes da pandemia, não é? Então, eu estava saindo, era noite, 10 horas da noite, estava saindo, ia buscar, ia para o estacionamento, né, para pegar o carro e... subindo a rua, passou um carro 10 da noite, hein? Uma rua movimentada. Passou um carro, parou um pouco à frente, desceram do carro 4 rapazes, rindo, né? E os 3, então, começaram a fazer xixi num poste, não é? Bom, aquele ato, para mim, não teve uma grande relevância, né? Eles estavam ali zoando, passando para lá e para cá, não é? Querendo chocar mesmo, mas a mim não chocava. Agora, imagine que esteja passando ali pessoas com a família, com crianças, idosos, e que poderiam sim se chocar. Então isso seria um ultraje ao pudor público, não é uma questão pessoal. Hoje em dia há praticantes, né, de sexo na rua, né? Há essa prática em praças, lugares aí, pessoas que querem ser vistas mesmo. Isso é um choque, tá? O público em geral, pode ser que para um ou outro isso não choque, mas para as pessoas em geral pode chocar, não é? A questão da prostituição, né? A gente já falou, prostituição não é crime,
Mas o trotuar é andar para lá e para cá, aquilo, né, que se dizia antigamente que vai rodar a bolsinha, não é? É o trotuar. É crime? Não, não é crime, mas depende de como a pessoa está vestida, depende de como a pessoa se comporta, pode caracterizar ato obsceno também. Agora, com relação ao escrito ou objeto obsceno, aí a questão fica mais difícil, não é, para os dias atuais. E, veja só, né, a pessoa tem sob sua guarda para fim de comércio um escrito, um desenho, uma pintura, uma estampa, um objeto obsceno. Poxa, mas nós temos ali sex shops que são regulamentados. Nós temos a produção artística absolutamente regulamentada. Nós temos revistas, isso já há muitos e muitos anos, revistas, né, no segmento pornográfico regulamentadas, né? Então, a questão não é simplesmente é ter essa exposição pública, né? Antigamente, as revistas pornográficas que ficavam em bancas de jornal ficavam muito expostas até para que eventuais consumidores vissem e se interessassem. Mas menores de idade também, né, passavam por ali pessoas de todas as características. Então hoje as bancas de jornal ainda têm, mas ficam reservadas dentro, não para exposição pública. O mesmo é a questão de representação teatral, né? Há pouco tempo, né, teve ali uma questão no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em que um fotógrafo fotografava centenas de pessoas peladas ao mesmo tempo. Mas esse fotógrafo, ele passava pelo mundo inteiro fazendo esse tipo de fotografia. Ah, mas era um local público? Sim, mas certamente preparado, reservado, indicando quem gostaria ou não de participar e, de certa maneira, isolando a área, porque isso poderia caracterizar este crime também. Lembro que certa vez, estando num museu em Portugal, eu estava com a minha família, com crianças menores, né? Então ali nós estávamos no museu e tinha uma sala que nós íamos entrar inadvertidamente e o guardinha ali disse, vocês podem entrar, inclusive com as crianças, mas alerto que vocês vão encontrar dentro desta sala alguns objetos artísticos que envolvem questões sexuais. Então, vocês estão com as crianças, eu recomendaria que não entrasse, mas se vocês quiserem entrar, inclusive com as crianças, podem entrar. Então, é uma questão cultural, mas teve o alerta ali. E também chama atenção a questão, né, da rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Então tem muitas músicas, né, que têm o caráter absolutamente obsceno hoje em dia, não é? Você pode gostar ou não gostar, mas enfim, existe isso. Ah, professor, mas isso não seria crime? É que a posição, não é, que nós temos do judiciário é no sentido da não censura, da livre manifestação. E isso acaba se sobrepondo à questão pura e simplesmente do artigo 234. Está revogado 234? Não, porque pode ser uma questão absolutamente e só obscena e para chocar o público, mas enquanto música, enquanto arte, podemos colocar arte aqui entre aspas, então não seria crime.
É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.